Minha amada idolatrada, por favor, no llores por nada. El tiempo pasa, el tiempo voa. E nuestra poupança Bamerindos continua numa boa. Se você tem mais de 35 anos, você cantou isso. O Bamerindos era o Banco do Paraná, o segundo maior banco privado do Brasil em agências. Um símbolo. Mas essa história não começa com dinheiro. Começa com um acidente de avião. Em 1981, um bimotor caiu na neblina do interior do Paraná e matou quase toda a cúpula do banco. O presidente, o vice e 3 herdeiros. Sobrou um irmão que nem queria estar ali. Um homem que gostava mesmo era de gado e de política. Chamavam ele de Zé do Chapéu. Ele pegou o banco no auge e 16 anos depois, assistiu ele ser entregue de bandeja para um banco inglês. Fala pessoal, bem-vindos ao Código 171, o podcast que conta as histórias reais por trás dos maiores golpes financeiros. Eu sou o NJ e hoje o 5º episódio da série Bancos do Brasil. E hoje também eu quero começar com uma música nostálgica, porque se você tem mais de 35 anos, você conhece. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Ai, 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 é a poupança Bamerindos. Todo brasileiro cantou isso nos anos 90. O Bamerindos era gigante, o segundo maior banco privado do país em número de agências. Sabe quantas? 1.400 agências. O orgulho do Paraná. Mas tem uma ironia cruel nessa história. Porque o tempo passou, o tempo voou, e a poupança Bamerindos não continuou numa boa. Ela virou pó. E o mais estranho dessa história, ela não começa num banco. Começa numa tragédia. No céu do Paraná. – 24 de julho de 1981. Uma manhã de inverno no Paraná. Um avião pequeno decola no aeroporto de Curitiba. Um bimotor Piper Seneca. A bordo, a elite do Banco Bamerindos. O presidente, Tomás Edson de Andrade Vieira. O vice-presidente, Cláudio, irmão dele. E 3 filhos do Cláudio. A família que comandava o banco. O destino era uma fazenda da família. Uma viagem simples. Iam apresentar um projeto de reflorestamento para um dos filhos recém-formado em agronomia. Só que o tempo fechou. Neblina densa, gelo na fuselagem. E o avião caiu. Numa mata fechada entre Piraí do Sul e Arapoti. Não houve sobreviventes. Em um único acidente, o Bamerindos perdeu quase toda a sua liderança. O presidente, o vice, os herdeiros que assumiriam o banco, e até hoje esse caso é citado em manuais de gestão de risco. Como, por exemplo, o perigo de colocar todos os líderes de uma empresa no mesmo avião. E aí sobrou um homem, o único irmão que não estava naquele voo. José Eduardo de Andrade Vieira. 43 anos. E aqui está o detalhe. Ele não queria o banco. A paixão dele era o campo, o gado, a política. Ele usava um chapéu de fazendeiro na cabeça. Por isso o apelido, Zé do Chapéu. Mas o luto não deu escolha. O banco da família precisava de um dono. E ele era o único que sobrou. E olha que ironia. O homem que não queria o banco levou o banco ao auge.
Nos anos 80 e 90, o Bamerindos explodiu. Em 1986, tinha 600 agências. Em 1997, tinha 1.450. Cresceu num ritmo alucinante. E José Eduardo virou uma figura nacional. Senador pelo Paraná, depois ministro da Agricultura no governo Fernando Henrique. Um banqueiro e um político. As duas coisas ao mesmo tempo. Guarda essa informação, porque ela vai importar lá na frente. Mas por que o banco crescia tanto? Aqui a gente precisa entender uma coisa da época. Nos anos 80 e começo dos anos 90, o Brasil vivia com hiperinflação. A inflação chegava a 40% ao mês. Parecia um pesadelo. Mas para os bancos, era uma máquina de dinheiro. E funcionava assim. O banco captava o seu dinheiro na conta corrente, sem te pagar nada por isso. E aplicava esse dinheiro em títulos do governo, que rendiam a inflação toda. Ou seja, o banco ganhava só por segurar o teu dinheiro um dia. Chamavam isso de float, o ganho inflacionário. Os bancos ganhavam tanto com o float que nem precisavam ser bem administrados. Eles emprestavam mal, analisavam mal o risco e gastavam demais. Não importava. A inflação cobria tudo. Rapidinho, posso te pedir um favor? Se você está ouvindo até aqui, é porque você curte esse tipo de história. Então, não custa nada. Aperta seguir no Código 171 agora. Semana que vem tem outra história e eu garanto, é ainda mais absurda que essa. Só que aí veio 1994 e o Plano Real. O plano que finalmente derrubou a inflação. Para a população, foi uma bênção. Os preços pararam de subir, o dinheiro parou de derreter. Mas, para os bancos mal administrados, foi uma sentença de morte. Sem a inflação, o float acabou. A máquina de dinheiro fácil desligou. E, de repente, os bancos tiveram que fazer uma coisa que tinham esquecido: ganhar dinheiro de verdade. Emprestando bem, cobrando bem, administrando bem. E o Bamerindos não sabia mais fazer isso. Tinha outro problema também. O grupo tinha empresas fora do banco. E a maior delas, uma fábrica de papel e celulose, a Impacel. E essa fábrica dava um prejuízo enorme. O banco emprestava dinheiro para sustentar a fábrica. Dinheiro dos correntistas indo para tapar buraco de uma fábrica. Em 1995, aconteceu uma coisa. Outro banco gigante quebrou. O Banco Econômico da Bahia. A gente contou essa história no episódio passado. E quando caiu o econômico, o mercado ficou apavorado. Todo mundo começou a olhar para os outros bancos e perguntar: quem é o próximo? E os olhos se voltaram para o Bamerindos. Começaram os boatos. O Bamerindos tá mal. O Bamerindos é o próximo. E num banco, o boato é uma profecia que se cumpre sozinha. Porque quando as pessoas têm medo, elas correm para tirar o dinheiro. E se todo mundo tira o dinheiro ao mesmo tempo, nenhum banco aguenta. Nenhum. Em 18 meses, o Bamerindos perdeu quase 5 bilhões de reais em depósitos. O dinheiro fugindo pela porta todo santo dia. O Bamerindos começou a pedir socorro. Pegava empréstimo com outros bancos, pegava empréstimo com o Banco Central, tapando o buraco todo dia. José Eduardo tinha um sócio inglês desde 1994, um dos maiores bancos do mundo, o HSBC, que tinha uma fatia pequena do Bamerindos, uns 6%. José Eduardo queria que o inglês colocasse dinheiro, mas não queria entregar o controle. Queria salvar o banco continuando dono. E aí chegou o dia.
26 de março de 1997. 2 horas antes do mercado fechar, José Eduardo estava no Banco Central, tentando mais uma vez um socorro. O que ele não sabia é que a decisão já estava tomada. O Banco Central só esperava o mercado fechar para anunciar. Às 18 horas, saiu a intervenção. O governo assumiu o Bamerindos, e aí veio o PROER. Aquele mesmo programa que a gente já falou. Dinheiro público para reestruturar banco quebrado. No Bamerindos, o PROER despejou 5,7 bilhões de reais, e o banco foi dividido em dois. A parte boa, as agências, os clientes, os depósitos, uns 10 bilhões. E a parte podre, os créditos que ninguém ia pagar, a fábrica de papel, as dívidas, uns 5 bilhões. A parte boa foi entregue para o HSBC. No dia seguinte à intervenção, o banco já abriu como HSBC Bamerindos. A parte podre? Ficou com o governo. Com você. Inclusive a fábrica de papel. É isso mesmo. O Banco Central do Brasil virou dono de uma fábrica de papel. Agora aqui a história fica interessante, porque a forma como o HSBC pegou o Bamerindos levantaram muitas perguntas. Primeira coisa, tinha uma operação chamada Symphony. Segundo a CPI do PROER, o HSBC já estaria recrutando e treinando funcionários, meses antes da quebra do Bamerindos. Ou seja, já estariam se preparando para assumir o banco antes dele quebrar oficialmente. Segunda coisa, o HSBC disse que injetou quase US$ 1 bilhão no banco, no dia da intervenção. Mas segundo José Eduardo, no dia seguinte, o Bamerindos, já sob o controle do governo, comprou R$ 1 bilhão em títulos do próprio HSBC. Sacou a jogada? O dinheiro que entrou saiu no dia seguinte. Um deputado da CPI resumiu assim: se essa operação casada for confirmada, o HSBC comprou o Bamerindos sem gastar um centavo. E tem a terceira coisa. A CPI descobriu um padrão. O PROER socorreu poucos bancos. 181 instituições sofreram intervenções no período. Vocês têm noção, galera? 181 instituições sofreram intervenção. Isso quer dizer que 181 instituições estavam quebrando nessa época. Só que só 7 entraram no PROER. E os 3 maiores desses 7 que consumiram mais de 90% do dinheiro, mas só 7 entraram no PROER. E os 3 maiores desses 7, que consumiram mais de 90% do dinheiro, tinham donos com ligações no governo: o Nacional, o Econômico e o Bamerindos. Você lembra que eu pedi para você guardar uma informação? José Eduardo de Andrade Vieira era ministro da Agricultura, do governo que decidiu o destino do banco dele. E mesmo assim, o banco dele foi entregue para o concorrente inglês. José Eduardo nunca aceitou. Até o fim da vida, ele repetia uma frase: O Bamerindos não quebrou, foi quebrado. A tese dele era essa: o banco não tinha um rombo, tinha um problema de liquidez sério. Faltava dinheiro na hora, mas o banco valia mais do que devia. E se o Banco Central tivesse feito o empréstimo pequeno na hora certa, 9 meses antes, o banco teria sobrevivido. Em vez disso, segundo ele, o governo deixou o banco sangrar. Espalhou-se o boato, o Banco Central não desmentiu e o medo fez o resto. Ele foi mais longe. Acusou o governo de Fernando Henrique de derrubar o banco por retaliação política e de armar tudo para favorecer o HSBC. Agora é importante dizer: essas acusações nunca foram provadas. O outro lado da história é que o banco estava mal administrado de verdade. O float da inflação tinha escondido anos de má gestão. A fábrica de papel drenava recursos,
Os empréstimos eram ruins e o banco cresceu muito rápido sem nenhum cuidado. Quando a inflação acabou, aí a conta apareceu. Provavelmente, a verdade está no meio. Um banco doente e um resgate que beneficiou quem tinha os contatos certos. E o que sobrou de tudo isso? Os bens dos controladores ficaram bloqueados. A massa falida do Bamerindos se arrastou por 16 anos. Só terminou em 2014, quando o BTG Pactual comprou o que restava, por 418 milhões de reais. O mesmo BTG que no episódio passado a gente viu comprar os restos do Pan-Americano e do Santos. Sempre ele, recolhendo os cacos. Eu vou trazer um episódio explicando por que o BTG faz tudo isso, tá, galera? Eu acho que já tem uns 3 episódios ou mais que a gente fala de bancos quebrados aqui, e sempre o BTG recolhendo os cacos, e eu acho que desperta a curiosidade de todo mundo saber por que ele faz isso. José Eduardo de Andrade Vieira morreu anos depois. O homem do chapéu. O fazendeiro que não queria o banco, que pegou o banco por causa de uma tragédia. Levou-o ao auge e assistiu ele ser entregue para o estrangeiro. Morreu repetindo a mesma frase. O banco não quebrou, foi quebrado. E o que fica dessa história? Talvez seja isso. Um banco pode parecer eterno. Pode ter 1.400 agências. Pode ter um jingle que o país inteiro canta. Pode ser o orgulho de um estado. E mesmo assim, pode virar pó. Em questão de meses. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Ai, 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 é a poupança Bamerindos. O tempo passou e o Bamerindos não continuou. Virou HSBC, que virou Bradesco. O nome sumiu, mas a música ficou. E é engraçado como a propaganda vira o epitáfio de um banco. Esse foi o Código 171. Eu sou o NJ. Semana que vem tem mais. Não esquece de seguir a gente no Spotify, avaliar com 5 estrelas e nos acompanhar lá no Instagram, @podcast Código 171, para ficar por dentro de tudo. Valeu, até o próximo episódio.